Março. Os policiais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão em endereços dos integrantes do PCC em 7 cidades na região oeste de São Paulo. A investigação apontou que os criminosos monitoravam a rotina do promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, e do diretor das unidades prisionais do Oeste Paulista, Roberto Medina, até mesmo por meio de drones. As investigações começaram em julho deste ano, quando os policiais militares prenderam Vitor Hugo da Silva, conhecido como VH, integrante do PCC, por tráfico de drogas. Ao analisar o celular dele, os policiais identificaram várias fotos e vídeos com informações acompanhando a rotina do coordenador dos presídios. Logo após a prisão de Vitor Hugo, outros 2 criminosos foram presos, suspeitos de envolvimento no plano para assassinar as autoridades, como conta o próprio promotor Lincoln Gaquia. Um atentado contra o Estado, né? Na medida em que sucessivas vezes são descobertos planos de atentados contra autoridades. No meu caso aqui, eu contabilizo pelo menos uma dezena de planos, né, para me assassinar. Esse último chegou bastante perto. O Procurador-Geral de Justiça Paulista, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, destaca que para as forças de segurança avançarem contra o crime organizado, a legislação precisa mudar urgentemente, classificando as facções como máfias. E é no âmbito do Congresso Nacional que a sociedade deve buscar, junto com os parlamentares, a imprensa e todas as instituições e órgãos de segurança, aprimorar um sistema legislativo que não só trate da questão da segurança dos seus agentes, mas use um maior rigor no tratamento de criminosos. No caso de hoje, essas pessoas que foram presas, elas não podem ter o mesmo tratamento do criminoso comum ao serem encaminhados à prisão, né? Deve ter uma espécie de isolamento muito mais eficaz, cautelar, preventivo, para que as autoridades possam buscar informações relevantes. Lincoln Gaquia afirmou que a operação realizada nesta sexta-feira também tem a tentativa de descobrir o que motivou a morte do ex-diretor-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, no dia 15 do mês passado. As investigações ainda estão em andamento, não é? Nenhuma hipótese está sendo descartada, seja pela Polícia Civil, seja pelo Ministério Público. Porém, os indícios são fortes no sentido de que a ordem partiu do PCC e o setor da sintonia restrita teria sido responsável por esse assassinato. O promotor Lincoln Gaquia atua há mais de 2 décadas no combate ao PCC e já foi alvo de outras ameaças da facção criminosa, assim como o coordenador dos presídios, Roberto Medina. Em anos anteriores, o grupo também elaborou planos para assassinar outras autoridades, entre elas o atual senador Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro. Bom, claro que esse é um assunto delicado, já a gente vai ouvir uma especialista para falar sobre isso, mas antes eu quero ouvir o Cristiano Vilela. De novo, né, Vilela? A gente acompanha uma operação contra o crime organizado e o procurador, inclusive, ele fala, né, que é necessário mudar leis. Há quantos anos a gente ouve falar sobre isso? O Congresso Nacional ampliar alteração de leis, fazer mudanças. Nessa semana tivemos algumas propostas até do governo, mas isso não sai do papel e fica por isso mesmo, né? E o que é pior, né, Tiago? Muitas vezes até se altera uma legislação aqui, outra acolá, mas a sensação de impunidade ela é muito forte no Brasil. O crime organizado, ele se estrutura e para cada operação como essa, que vem a desvendar uma tentativa de assassinato, quantos outros homicídios não são praticados? Quantas operações envolvendo tráfico de drogas, envolvendo possibilidades para esquentar dinheiro, para lavagem de dinheiro. Nós vimos recentemente operações tremendas que conseguiram identificar movimentações de grande vulto. Agora, tantos e tantos milhões e bilhões de reais acabam passando ao largo das investigações. O fato é que o Estado brasileiro precisa ter uma atuação bastante profissional, bastante racional em relação ao crime organizado. Não dá para tratar o crime organizado como o bandido coitadinho ladrão de galinha.
tem que haver, sim, uma atuação orquestrada por parte do Estado brasileiro, tratando o tema com seriedade, despolitizando e organizando o governo federal e as unidades da federação. Enquanto a gente continuar, um falando grego, outro falando japonês, o outro falando português, aí ninguém vai se entender. É preciso uma concertação entre os atores da segurança pública para minimamente tentar equiparar esse jogo do crime, que é cada vez mais bem organizado. Dora, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: como é que o mundo político entende a segurança pública ou encara a segurança pública? Porque hoje saiu uma análise até que eu li dizendo que o poder público já está totalmente aberto ao crime organizado, não consegue fazer absolutamente nada ou apenas tomar medidas paliativas. O poder público teme o crime organizado, essa que é a questão. E ano que vem é um ano eleitoral, a gente fala, vocês falam muito aqui na Jovem Pan, que esse é um tema que vai ser primordial na campanha política, mas de que forma que isso em algum momento vai ser revertido, Dora? Olha, não tem muito jeito, a não ser porque essa coisa de legislações e planos isolados, tal, dão um gás, suscitam discussões, como o Vilela falou, cada um fala um idioma diferente. Quando você pergunta como é que o mundo político entende, não entende. Não entende, porque há um embate aí de visões que vem de muito tempo. Enquanto esse muito tempo, que é a esquerda achando, está começando a abandonar, achando que é só um problema social, e a direita achando que é um problema de um embate só com violência. E eu estou resumindo, fazendo um resumo aqui muito simplista, né? Mas há um choque e ninguém se mexe, né? Quando a gente teve governos que saíram da ditadura, todo mundo tinha muitos pisando em ovos para lidar com esse assunto, porque era encarada o combate à criminalidade, tinha uma identificação com a ditadura, não é? Então você teve aí o governo Fernando Henrique, o governo Collor entrou nessa questão. Depois o governo Lula, governo Dilma, e aí se ficou nessa patinação. Enquanto isso, o crime organizado que veio surgir lá na ditadura, nas prisões, no encontro de presos comuns com presos políticos, que aí que aprendem, começam a semente da organização. Então, olha quanto tempo o crime organizado teve para se organizar. Tiago, concordo muito quando você diz o Estado teme o crime organizado e o crime organizado não teme o Estado. Eu tenho impressão, não tenho certeza. Sabe quando o país se organiza, claro, liderado por um governo, para dar combate a um problema que está arrasando com o país? É só isso que vai dar um jeito, ou pelo menos dar um caminho nessa questão que só piora. Tivemos isso na inflação, guardadas as proporções, mas, sabe, aquilo é um país unido sob a liderança de um governo para que se enfrente um problema que só faz piorar e, meu Deus do céu, mata as pessoas, mata as autoridades. É assim que a gente está. Há países que já deram jeito nisso, né? Há países da América do Sul, há países como a Itália, que já conseguiram fazer esse enfrentamento, mas nós ainda não chegamos lá. Daqui a pouco a gente volta a esse